Seja bem-vindo ao nosso projeto de extensão do reforço. O meu nome é Maria Eduarda Gomes Marques, sou aluna do curso de Letras, Português e Inglês no período noturno da Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. Esse projeto do reforço, ele é um projeto de extensão que tem como coordenação de estágio a professora Cíntia Pittini. Para os nossos vídeos sequenciais de videoaulas, então, eu trouxe como tema a introdução à língua inglesa no ensino médio. E para isso a gente fez uma primeira videoaula que já está lá no YouTube, legal dar uma conferida. Mas então nessa primeira videoaula a gente tratou sobre o verbo to be. E aí a gente trouxe então o que é o verbo to be, como que a gente usa ele, né? Mas na forma afirmativa. Por isso que agora, nesse vídeo, a gente vai trazer uma segunda forma de usar esse verbo to be, que é como o verbo to be na negativa, certo? E aí, pra gente conseguir entender exatamente como que usar esse verbo, como que a gente consegue empregar, passar uma mensagem na negativa, é legal que a gente faça, então, uma revisão sobre o conteúdo anterior, para que a gente consiga, então, dar continuidade e entender perfeitamente como que a gente vai usar o verbo to be, certo? Então, o verbo to be, o que é o verbo to be, né? O verbo to be, ele é como se fosse para nós o verbo ser e o verbo estar. Então, eu sou, eu estou, você é, você está, certo? Como a gente conversou na aula anterior. E aí a gente viu que para cada sujeito, para cada pronome que nós temos, a gente tem uma forma diferente de empregar esse verbo, certo? Então, a gente não fala assim, I to be, ou she to be, ou you to be, certo? A gente traz o verbo de forma personalizada para o pronome, para que a gente consiga, então, passar essa mensagem. E a gente vê aqui nessa tabelinha que eu deixei, de forma bem ilustrada, né? De forma bem explicativa, como que a gente consegue, então, conjugar esse verbo de acordo com o nosso pronome. Certo? Então, qualquer dúvida que surgir aqui em torno dessa questão, da forma afirmativa do verbo to be, a gente tem como esclarecer lá no primeiro vídeo, que está bem explicadinho sobre essa questão. Como a gente emprega, exemplos de como usar, né? Falando de sujeito por sujeito, de pronome por pronome, para que a gente consiga entender de forma simples e clara, certo? Então, agora, né? A gente vai tratar do nosso verbo to be na forma negativa, como eu já falei lá no começo da aula. E a gente vai entender primeiramente, né, sobre o verbo to be nessa forma negativa, quando que a gente usa, certo? Então, quando usamos a forma negativa do verbo to be? Nós usamos a forma negativa do verbo to be quando nós queremos passar a mensagem na própria forma que ele está dizendo ali, na negativa, certo? Então, lá na afirmativa, a gente fala assim: I am a girl. Eu sou uma garota. E na negativa, eu vou falar que eu não sou uma garota, certo? E a gente vai ver aqui como que a gente vai passar essa mensagem, né, através dessas frases na negativa. E nós vamos ver, então, que a partir do verbo to be, a gente consegue passar várias mensagens. E a gente consegue formar várias frases. E aí a gente consegue já começar a ter o domínio da língua inglesa, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Conversar de pronome por pronome, como a gente fez na aula anterior. E agora vamos começar com o pronome I, que é o eu, certo? Então, I, que é como se fosse o sujeito eu. Então, no afirmativo, a gente traz a conjugação do I como I am, certo? Eu sou ou eu estou. I am. E para a gente trazer no negativo, como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem uma forma bem simples, que é apenas colocando not na frente do am. Então, a gente tem I am not. I am not, eu não sou, ou eu não estou, certo? Uma forma bem simples mesmo da gente trazer o negativo, né? Da gente empregar ali o verbo to be nessa forma negativa. E para isso, a gente trouxe um exemplo aqui para a gente deixar bem ilustrado, que é I am not afraid. Então, eu não estou com medo. Então, você percebe que dessa forma que a gente está empregando o verbo to be do am not, a gente consegue passar essa mensagem na negativa. Então, eu não estou com medo. Combinado? Então, partindo aqui para o próximo pronome que nós temos, nós trazemos, então, o you, certo? O you
ele vem, então, como tradução, trazendo você. Então, you é igual a você, certo? E na forma afirmativa, nós trazemos o you como you are, certo? Então, você é ou você está. You are, certo? E na forma negativa, como que a gente vai falar, então, que você não é ou que você não está? Nós vamos falar da seguinte forma. You are not. You are not, certo? E aí, a gente também tem uma forma de abreviar esse are not, que é o aren't, certo? Então, a gente pode falar you are not, ou nós podemos falar you aren't. Se vocês vão ver que essa abreviação, a gente tem todos os outros pronomes, apenas no I que ele não tem essa abreviação. Então, o I, toda vez que a gente vai trazer na negativa, ele sempre vai ficar naquela forma extensa. I am not. Mas o you e o restante dos pronomes a gente consegue trazer essa abreviação. Então, you are not ou you aren't, ele tem o mesmo significado. A única coisa que muda é realmente a forma de dizer, né, a pronúncia e a forma da escrita, então a gramática. Então, se você fala you are not ou you aren't, você está dizendo você não é ou você não está. Combinado? E para isso, trouxe um exemplo também do you aren't afraid. Então, você não está com medo, certo? Bem fácil da gente entender, né? E sempre lembrando que da forma extensa ou da forma abreviada, ele traz o mesmo significado. Só mesmo essa mudança na forma de dizer e na forma de escrever. Então, seguindo aqui, depois do you, nós temos o he, né? O he, ele significa ele, né? Então, no português, ele, no inglês, he. E na forma afirmativa, como que a gente conjugou o he? Nós dissemos sempre he is. Então, ele é ou ele está. Combinado? Como a gente já viu na aula anterior, certo? E agora, né, no negativo, a gente traz he is not ou he isn't, certo? Então, lembrando sempre que da forma extensa ou da forma reduzida ali na forma abreviada, eles passam a mesma mensagem. Ele não está ou ele não é, né? Apenas diferenciando ali na escrita e na pronúncia. Então, he is na forma afirmativa e na negativa, he is not ou he isn't, certo? E mais uma vez com um exemplo, he is not afraid. Então, o he como nosso pronome, o is como nosso verbo, o not como negando o verbo e afraid com medo, certo? Então, he is not afraid. Então, ele não está com medo, certo? E aí, seguindo agora, depois do he, nós temos o she, que é a mesma coisa que o he, né? Praticamente igual, apenas o que diferencia que o he significa ele e o she significa ela. Então, nós temos só essa diferença aqui no significado, mas a forma de empregar é a mesma. Então, no afirmativo, a gente trata o she como she is. Então, ela é ou ela está. E na negativa, como que nós tratamos o she is? Nós falamos que é she is not ou she isn't, né? Na forma abreviada e na forma extensa. Na forma extensa, então, ele sempre com o not no final. E na forma abreviada, juntando ali o not com o nosso verbo. Então, she isn't, certo? E aí, seguindo, então, nosso exemplo, she isn't afraid. Ela não está com medo. Combinado? Bem fácil, né? O he e o she, eles são muito parecidos, porque eles têm quase o mesmo significado, só mudando que um é masculino e um é feminino. Então, a forma da conjugação, o jeito que a gente emprega é igual, tá? Só vai depender mesmo do contexto da frase, a mensagem certinha que você quer passar. E agora, dando continuidade aqui aos nossos pronomes, a forma que a gente emprega o nosso verbo to be negativo, né? Nós temos o it.
Lembram que a gente conversou, então, que o it é o nosso pronome que a gente chama de neutro. Então, a gente não tem um significado bem preciso para ele no português, que a gente possa, então, traduzir e falar, olha, o it é isso, né? Então, a gente usa o it em algumas situações, né? Quando a gente quer se tratar, então, de uma situação específica ou de um objeto, a gente sempre usa, então, o it. E aí o it, então, né, na forma afirmativa, ele é conjugado da seguinte forma. It is, certo? Então, junto com o nosso pronome neutro it, a gente traz o verbo na forma do is, na afirmativa, dizendo que isso está quebrado, isso está, ou isso é, né, nessa forma, it is. E na forma negativa, como que nós vamos tratar, então, o it? Né? Na forma negativa, é muito parecido também com o he e com o she. Nós tratamos, então, como it is not ou it isn't, né? Para a gente passar essa mensagem mesmo na forma negativa do it. E aí, como exemplo, eu trouxe o it's not broken. Então, isso não está quebrado, certo? Uma forma bem fácil da gente ver que a gente, nessa situação aqui, ele está se tratando como se fosse de um objeto, né? Então, it is not broken. Não está quebrado, certo? Talvez seja um pouco confuso de entender o it, né? Como a gente emprega ele, mas realmente com a prática, com o contexto, vira uma coisa bem habitual e a gente já consegue usar o it sem nenhum problema. Então, pode parecer um probleminha agora o it, mas com o uso, né? Com a gente treinando mesmo, a gente percebe então que o it, ele vem só para ajudar a gente em um monte de situação, certo? Então, dando continuidade, nós temos agora o nosso pronome we, que é o nós, né? Então, quando nós queremos tratar diretamente de nós, no inglês a gente trata como we. E na forma afirmativa, a gente conjuga como esse we, né? Nós trazemos o we como we are. Então, quando a gente quer tratar de nós somos ou nós estamos, nós dizemos we are. Certo? Isso na afirmativa. E como que a gente passa, então, o we are para negativa? Na forma negativa, o we are, ele fica como we are not ou we aren't, certo? Então, lembrando que ele também tem aquela forma extensa e a forma abreviada, né? Que tem o mesmo significado de nós não somos ou nós não estamos, mas diferindo aí apenas a forma de escrever e a forma de falar. Então, we are not, com o mesmo significado de we aren't, que significa nós não somos ou nós não estamos, certo? E aí, novamente, o mesmo exemplo que nós trouxemos nos outros pronomes, we aren't afraid. Então, nós não estamos com medo, certo? O aren't aqui ele vem numa forma reduzida, na forma abreviada, mas seria a mesma coisa de se nós dissermos, né? We are not afraid. É a mesma mensagem que nós passaríamos. Combinado? Então, seguindo aqui o we, logo na sequência temos o you novamente, né? Lembra que a gente discutiu na primeira aula que o you, ele entra como duas formas. Primeiro como você e agora como vocês, né? Então, primeiramente no singular e agora no plural. E aí o you, ele é da mesma forma que o primeiro, né? Como que a gente difere se o you está tratando a uma pessoa ou a várias pessoas? A gente difere pelo contexto da própria fala, né? Então, pelo contexto da conversa, a gente consegue entender se na sentença ele está tratando de você ou de vocês. Mas a forma da conjugação do you não muda, tá? Por isso, então, que no afirmativo, a gente trata o you como you are, né? You are, vocês são ou vocês estão. E na forma negativa, como nós trazemos? Da mesma forma que o você. Então, a gente vai falar you are not ou you aren't, certo? Que vai significar vocês não são ou vocês não estão. Lembrando novamente, né? Vou lembrar isso em todos os nossos pronomes, mas para ficar isso bem gravado, que na forma extensa ou na forma reduzida, na forma abreviada, a gente traz o mesmo significado, diferenciando apenas na escrita e na fala, certo? E aí, por último, um exemplo, né? You are not afraid. O que é esse you are not afraid?
O you aqui, então, ele entra como vocês, né? O are como nosso verbo to be, o not como a negativa dele e o afraid com medo. Então, vocês não estão com medo, certo? Bem facinho essa parte. Então, agora, por último, a gente vem com they. O que é o they, né? O they, quando a gente traduz, a gente traz, então, o eles e elas como significado, né? Então, they, eles e elas. E no afirmativo, como que a gente trata o they? A gente conjuga o they como they are. Então, eles são, ou eles estão, ou elas são, ou elas estão. They are. E aí, a gente também tem a forma da negativa dele, lógico, né? Como todos os outros pronomes, como todos os outros sujeitos, que é, então, o they are not, ou they aren't, certo? Quando a gente quer passar, então, nossa mensagem na negativa. Então, eles não são, ou eles não estão. É a mesma coisa, né, com elas. Elas não são, ou elas não estão. They are not, ou they aren't. E aí, a gente traz também, novamente, o nosso exemplo. They aren't afraid. Então, eles não estão com medo, ou elas não estão com medo. They aren't afraid. Nesse caso, né, a gente trouxe o verbo aren't, abreviado, mas tendo o mesmo significado se ele fosse extenso. Então, poderia ser também they are not afraid, certo? E agora, então, para a gente treinar tudo que a gente entendeu aqui nesse vídeo, vamos falar um pouquinho rapidamente, né? Fazer alguns exercícios para que a gente consiga, então, praticar passar nossas frases no afirmativo para as nossas frases na negativa. Sendo que é realmente bem simples, né? Na maioria dos casos é colocar um not ali na frente ou trocar o verbinho na forma abreviada, mas a gente consegue então mudar a nossa mensagem e assim, né, já empregar o uso da negativa do verbo to be. Então, né, o que eu trouxe aqui? Trouxe duas formas. O maisinho, ele vai então representar a frase na forma afirmativa. E o menos, ele vai representar na forma negativa. Então, o que eu trouxe na forma afirmativa? You are sick. Então, você está doente, né? You como nosso pronome, are como nosso verbo e sick como nosso adjetivo. E aí, como que a gente vai passar isso para a forma negativa? Nesse caso, a gente vai usar you are not sick. Você não está doente. E como a gente poderia trazer de forma diferente? Seria a mesma coisa da gente falar you aren't sick. Ele teria o mesmo significado, mas de forma abreviada e de forma reduzida, certo? E o próximo exercício que nós temos, também o mesmo esquema. Na afirmativa, we are grateful. Então, nós somos gratos. E na forma negativa? We aren't grateful. Então, nós não somos gratos, certo? Da mesma forma que eu poderia falar we are not grateful. Seria o mesmo significado, apenas alterando a forma negativa ali do nosso verbo, certo? Mais um exercício rapidinho aqui pra gente. I am in love, né? Eu estou apaixonada. Como que eu vou passar isso para negativa? Bem simples, né? Vendo que o I am só tem uma forma de passar para negativa, ele não tem a forma de abreviar. Então, nós dizemos I am not in love. Eu não estou apaixonada. Eu não sou apaixonada, certo? Lembrando que para diferir, né, o sou ou estar, a gente depende mesmo do contexto da frase. E aí a gente consegue trazer esse significado. E mais um exercício aqui. A frase It is raining. Então, está chovendo, né? E como que a gente vai passar isso para negativa? It isn't raining, né? Então, não está chovendo. Da mesma forma que nós poderíamos falar It is not raining. Da mesma forma, ia trazer o mesmo significado, mudando apenas esse verbinho que está destacado aqui. E mais um exercício, da mesma forma. They are sad. Então, eles ou elas estão tristes, né? Como que a gente passa isso para negativa? They are not sad. Então, eles não estão tristes, certo? E como que a gente faz na forma abreviada? They aren't sad.
certo? Mesmo significado, apenas mudando o verbo que está destacado ali. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Como passar nosso verbo to be para a forma negativa. E aí, como revisão, para deixar bem ilustradinho aqui, trouxe essa tabelinha que mostra um pouquinho, né? Mesmo da forma negativa, como que a gente muda ali as abreviações, para ficar bem visível, para que a gente consiga entender. Mas a gente percebe que o verbo to be é realmente bastante fácil, né? Bem simples. Só realmente um exercício de treino para que a gente consiga assimilar mesmo e vire automático essa questão da conjugação dos verbos. E aí a gente começa a empregar no nosso dia a dia, quando a gente começa a falar o inglês, né? De forma até automática. E aí isso fica bem simples pra gente. Então, realmente, o verbo to be é algo que a gente precisa praticar para assimilar. Beleza? Então, esse foi nosso segundo vídeo tratando aqui sobre o verbo to be. No próximo vídeo, a gente também vai falar do verbo to be numa forma um pouquinho diferente. Então, fiquem ligadinhos aí. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau!